solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar, tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é solução na oficina, precisão, com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar, tecnologia e inovação, para a oficina prosperar. Simples é o futuro em suas mãos, na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. O conhecimento é poder, na Simples você vai crescer. Independência e precisão, com a Simples evolução. Simples é o caminho pra acertar, com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simples é
solução na oficina, precisão. Com os manuais na mão, diagnosticando com perfeição. Simplu é o caminho pra acertar. Com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Perfeição. Simplu é o caminho pra acertar. Com multímetro, scanner e osciloscópio, o sucesso vai chegar. Da placa ao manual, tudo fácil de encontrar. Tecnologia e inovação para a oficina prosperar. Simplu é o futuro em suas mãos. Na busca por excelência, a liderança é a missão. O conhecimento é poder. Na Simplu você vai crescer. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no YouTube do Simplu, tá? Show de bola, muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Galera, realmente aqui se fazendo presente nesse tema muito importante, nesse tema fundamental para fazer bons diagnósticos, né? Ter resultado na oficina, isso é muito importante. Vale salientar, pessoal, que realmente a gente faz pesquisas em relação aos nossos assuntos e, logicamente, esse tema foi o mais votado, tá? Eu separei um material muito especial, tá? Revisando alguns conceitos com vocês, falar um pouquinho sobre também uma live que eu fiz, né? Peguei um pouco do material sobre as funções secretas do scanner. Então, hoje, eu quero juntar, basicamente, né, as funções do scanner, né? Códigos de falhas, parâmetros e, principalmente, alguns procedimentos que vocês vão aprender. Se quem já faz, beleza. E quem não está fazendo aí, vai aprender. Que são as situações de quê, pessoal? Procedimentos de condução. Nós vamos ver que os códigos de falhas só vão ser apagados ou ainda disparados de algumas situações quando eu faço um teste de rodagem. Beleza? Então, fica atento a isso, tá? Fica atento. Beleza? Show de bola? Tudo certinho aí? Antes de a gente começar, já pega também e já curte, já deixa o seu joinha aí, pessoal, porque para chegar em mais e mais pessoas. Muitos reparadores estão precisando desse conhecimento e hoje a gente vai trazer em primeira mão para vocês, beleza? Show de bola. Valeu, meus amigos. É isso aí. Tamo juntos. É isso aí. Galera, nós vamos falar sobre algumas novidades também em relação aos testes de componentes, a parte de esquemas elétricos. Então, realmente, como você vai usar o scanner junto com a literatura técnica? Porque não dá para você ler os parâmetros e não saber o que está acontecendo ali, se esses parâmetros são corretos, se estão fora ou não, tá? Não é só confiar se está verde ou vermelho lá no scanner não, pessoal. Tranquilo? Show de bola. Produção, vamos lá mostrar um pouquinho aí a nossa tela. A primeira coisa que a gente tem que observar é: e se o scanner não se comunica, meus amigos? O que é que eu vou fazer para acessar o scanner? Como é que eu faço isso? Se eu não consigo nem ler, se eu não consigo nem fazer a leitura do scanner, como é que eu vou ver os parâmetros? Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Fazer uma pergunta para vocês, meus amigos. Caso o scanner não se comunique aí na tua oficina, qualquer que seja, o que é que você imagina logo que acontece? Será que o problema é o scanner? Será que o problema é o carro? Será que é o conector OBD? Como é que vocês vão fazer isso? Qual é o primeiro procedimento que vocês fazem quando o scanner não se comunica com o veículo? Você vai iniciar o diagnóstico e o scanner não se comunica. Conta para mim aqui no chat. Conta para mim aqui nos comentários o que é que vocês fazem. A primeira coisa a ser feita antes de qualquer outra ação, até para você não colocar mais defeito. Isso. Meu amigo Giovan já falou aqui, ó. Pode haver falhas na rede CAN. Eu testo a rede CAN na tomada de alimentação, tá? O scanner não se comunica, aí vai chorar, não? Rapaz, não faça isso não. Falta positivo ou negativo no OBD, né?
Perfeito aí. Show, show, show. Tomada OBD. Vamos já tirar do Eduardo em relação às dúvidas em relação à literatura e o scanner. Fusível lá do conector OBD, alimentação e é isso aí. Primeira coisa, alimentação no conector OBD. E aí, como é que eu vou saber qual o pino? Vai mudar de carro para carro, é isso? A grande sacada aqui, pessoal, hoje é a gente entender que não é de carro para carro que vai mudar o pino de alimentação. Então, primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, olha que bacana. Lá no conector OBD, no conector de diagnóstico, eu vou observar o quê? A alimentação, que no caso o positivo, norma OBD, pessoal. Fica ligado, não é de carro para carro não, tá? A norma OBD. Pino 16 é o positivo, protegido por fusível, certo? E aí 4 e 5 vai ser o massa. Tranquilo? E aí nesse caso o que é que vai acontecer? Eu vou ter que observar já a questão da Redcam. Se eu verifiquei a alimentação, o que é que vai acontecer? E tá ok? No mínimo, o LED do equipamento vai acender. Isso é fato. Então, nesse caso, se eu tenho alimentação, eu sei qual é o fusível vai estar na parte de esquemas elétricos, tá? Falando em esquemas elétricos, a gente vai abordar muito nisso. Então, 4 e 5 é o massa, 16 é positivo. E esse aí é protegido por fusível. Então, verificou. Tem alimentação, vou partir para a Redcam. E aí, eu vou lá para os pinos 6 e 14 também como norma. 6 Redcam alta e 14 Redcam baixa. Aí, logicamente, eu tenho que fazer a verificação e ver as mudanças de tensão ou formas de onda se eu for usar o osciloscópio. Então, a primeira coisa é isso. E muito cuidado. Vou chamar aqui a atenção, viu, produção? Corta para mim aqui porque tem uma coisa muito interessante. Cuidado, pessoal. Quando você for trabalhar que não estiver comunicando ou nem alimentando, pode haver a possibilidade, eu já falei isso em várias lives e eu vou repetir sempre, a possibilidade de uma mudança dos pinos lá por outro reparador que não está querendo que você faça serviço a ninguém. Por quê? Se o pino 16 é positivo e o 4,5 é o massa, é o negativo, isso aí vai ser norma OBD. Porém, se alguém agir de má fé e tirar, por exemplo, 16, o fio do 16 e colocar no 15 que estava vazio, jamais o teu equipamento vai se comunicar, vai nem alimentar esse equipamento. Então, como você já sabe do padrão OBD, você tem esse conhecimento, então você vai lá observar no próprio conector, vai soltar lá da parte fixa, vai ver os fios que estão lá. Se não tiver no 16, pode ter certeza que tiraram de forma criminosa para realmente não entrar nenhum scanner. Eu já peguei situações assim e, logicamente, a gente resolveu de forma bem rápida. Então, fica atento. Conta com essa possibilidade, beleza? Já vi vários relatos, mas só cai nesse golpe aí quem não tem conhecimento. Beleza? Pura? Show de bola? Fica atento, pessoal. Meu amigo Fernando falou o seguinte, verifique também a resistência da Redcam, tem que ser 60 ohms. Exatamente, meu amigo. Nesse caso, pessoal, só 60 ohms entre o 6 e o 14, tá? Voltando lá para a tela, viu, produção? Para a galera ver. Entre o 6 e o 14 vai ser a Redcam. Desenergizado o sistema, vai medir a Redcam. 60 ohms. Então, o circuito físico está íntegro. Não tem nenhum problema. Perfeito. Só que existe uma exceção. Qual é a exceção, pessoal? Família do novo Onix ali, né? Que vai trabalhar com a rede Decam, vocês já viram na live. Quem tiver dúvida, vai lá na live sobre Redcam da Simplo, que eu vou falar sobre FDCam. E aí, o que é que vai acontecer? Lá você vai medir 120 ohms. Só nesse veículo, tá? Beleza? Ok? Então, fica atento lá na tecnologia. Pois é. É isso aí, Rubens. Acontece. Eu estou só alertando vocês em relação a essa situação de mudança dos pinos, porque já aconteceu comigo e com vários colegas, tá? Beleza? Show de bola. É isso aqui. É isso aí. Pessoal, detalhe, ó. Pessoal, voltando à apresentação, temos aí a situação. E para mostrar para vocês uma situação real que eu peguei aqui, esse carro veio rebocado, só para vocês entenderem como é o passo a passo, tá? Esse carro veio rebocado e eu usei topologia de rede no Autel. Mas é só uma questão didática para vocês observarem. O módulo PCM, ele não se comunica. Aí você fica imaginando, são duas possibilidades. Ele não se comunica porque morreu, o módulo foi embora, não está funcionando, ou não tem alimentação. Por que eu não estou falando de Redcam já? Porque os outros módulos que você observa na tela, ou estão em laranja ou estão em verde.
Laranja é porque se comunica com código de falha, tem presente o código de falha, e verde está se comunicando sem código de falha. Quando a REDCAM está totalmente, como eu posso dizer, com mau funcionamento, nenhum módulo se comunica. Então, já fica atento aí. Show de bola? E aí, o que é que vai acontecer? Os módulos estavam reclamando que não tinha comunicação com o PCM. Então, os módulos não têm comunicação com o módulo do motor, os outros módulos. E aí, pessoal, cabe o quê? Analisar as alimentações e a parte do massa. Então, com o esquema elétrico, observa-se o seguinte, que eu tenho que analisar as alimentações aí, ok? Foi conferindo cada ponto, olha que bacana, e aí fui lá no conector, fazendo a medição. Um dos pontos de alimentação estava ok, né? A bateria estava um pouquinho baixa, mas estava ok. Depois, olha só que interessante, ó, todos os pontos aí estavam alimentação ok, lá no conector. E aí eu fui medir REDCAM, tá? Pino 76, 75 do conector B. Se tinha alimentação e não estava se comunicando, fui ver REDCAM. 2.6 REDCAM alta e 2.2 REDCAM baixa. Ok, tudo no conector do módulo. Só que eu tinha observado também lá no esquema elétrico que existia outras alimentações no módulo, então todas têm que estar ok. Eu fui fazer uma nova captura, nova verificação com o multímetro. Olha, pessoal, 0.4 volts. Isso aí não é alimentação positiva. Então, eu tinha um relé do PCM, que era responsável por essa alimentação aí. E olha só o que eu vi, meus amigos. Não estava chegando a alimentação. Nesse caso, olha só o que era o problema. Podia ser fusível? Sim. Observei fusível, não estava queimado. O relé que você vê na seta estava com problema, isolando, não estava conduzindo. O relé R12. E aí, meus amigos, substituí o relé e voltou a funcionar perfeitamente. Então, esse aí é um passo a passo simples, que, na verdade, esse carro veio de reboque, passou uma semana na oficina, vocês sabem como é que acontece. E, nesse caso, por um simples relé que deu problema. Só que existe uma metodologia, existe um passo a passo. A pergunta que eu faço é, voltando aqui, viu, produção? A pergunta que eu faço é, mostrei o que? A utilização do esquema, fusíveis e relés, tá, pessoal? E resolvi. É um sistema fácil? É um problema que foi fácil resolver? Sim. Só que existe um controle e uma sequência de testes, tá? Lembrando, sem informação técnica, não iria conseguir. Primeiro eu ia atrás de saber qual era o relé, depois qual era o fusível, depois qual é o pino da central, depois qual é o pino lá do conector. Não ia descobrir nunca que tinha aquelas alimentações tanto do módulo do relé principal como do PCM. Então, dessa forma, tem que trabalhar com informação técnica, beleza? E olha o que o Bergson comentou aqui, tá, gente? O mais caro de uma oficina é perder dinheiro, falta de conhecimento e informação, né? Move o mundo e tem custo para ser produzida e capturada. Nesse caso, a informação é a base do sucesso da tua oficina. Tem que ter scanner? Tem. Tem que ter multímetro, osciloscópio e muitas coisas, mas a base é a informação técnica. Olha só, meu amigo Nando falou, ó, peguei esse mesmo defeito hoje no Cerato, veio de outra oficina, era só o relé. Pessoal, essa situação vai se repetir, é um assunto real. Nós trabalhamos aqui com chão de oficina, vocês estão vendo a nossa estrutura aqui, ó. Aqui é a nossa oficina que a gente trabalha para desenvolver os manuais, para fazer toda a parte de tecnologia, para diagnóstico. Então, nós mostramos o que realmente acontece. A gente não fica inventando situações, não existe isso. Nós recebemos aqui no suporte dezenas e centenas de situações que a gente vai aprofundando, vai ajudando e pegando aqui no chão de oficina. Então é interessante a gente falar sobre isso, né, pessoal? Reparador para reparador. Uma pergunta, meu amigo Emerson. Quando tenho todas as informações no OBD indicando rede boa, mas não tenho a imagem com o osciloscópio, que pode ser muitas situações, tá, meu amigo? Principalmente a questão do trigger, a questão de você saber manipular o osciloscópio. Tá? Porque é o sinal mais rápido da rede automotiva, do sistema automotivo. Então, se você não fizer um trigger, um congelamento da tela, um disparo do trigger para a tela ficar parando naquele ponto específico, pode estar rodando lá o sinal na tela e você não vai ver, beleza? Então, é uma questão também de utilizar o trigger. É um recurso do osciloscópio para você parar ali, congelar imagens que passam muito rápido. E a REDCAM
É a mais rápida delas, né? Nesse caso, né, a gente fala o seguinte, né, é só um relé. Mas aqui para nós, pessoal, vamos conversar de reparador para reparador. Sempre vai ser só um relé, um fusível, um conector, um sensor. O que é a causa não é nada demais. O grande problema é o processo para se encontrar a causa primeira. É a estratégia diagnóstica, é utilizar os recursos da forma mais otimizada, entendeu? Não vai ser nada sobrenatural. Ou vai ser um bico, ou vai ser uma bobina, ou vai ser um relé, ou vai ser um circuito aberto, curto-circuito, uma falta de aterramento, o próprio módulo. Cabe a nós procurar os meios mais rápidos e eficazes de resolver. E nesse caso foi rápido, como eu fiz, como meu amigo do Cerato aqui fez. Então, sempre vai ser isso. Qual o mais grave, mais difícil de encontrar o defeito no carro? Quero que vocês escrevam aqui agora. Mecânico para mecânico, pessoal. Qual o defeito mais complicado de você achar no carro? Defeito colocado. Em segundo lugar, defeito intermitente. Ok? Então, imagina a situação. Defeito colocado é o pior, porque não está no nosso raciocínio, na sequência de testes. Ninguém vai imaginar que alguém botou um defeito. Colocou um bico e injetou errado. Colocou uma bobina errada. Deixou sem aterramento. Defeito colocado é o pior. E intermitente. E aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre freeze frame, ou dados congelados, que aí vai te ajudar nos defeitos intermitentes. Beleza? Vamos lá, produção. Vamos seguir aqui. A nossa aula tem muito material para a galera, hein? Pessoal, dentro do scanner, o diagnóstico nível 1 corresponde códigos de falhas. Então, existe uma nomenclatura padrão para os códigos de falha, ok? Então, toda vez que você vê, por exemplo, um código P0202, o que como eu posso dizer, traduzindo isso, né, para vocês? Primeiro, a primeira letra vai ser o quê, pessoal? Ou vai ser a letra B, que corresponde à carroceria, ou vai ser a letra C, que corresponde ao chassi, ou vai ser a letra P, que corresponde à motor-transmissão, que é o powertrain, ou a letra U, que é a terrível rede de comunicação, né? Beleza? Mas também eu tenho a questão do tipo de código, que a gente vai chegar lá, hein? Código que começa com 0 é o genérico e 1 que é específico da montadora. O que isso quer dizer? Código genérico é um código que está dentro da norma SAE. Ou seja, todos os scanners básicos que sejam, não interessa, vão ter o significado, vão ter o que vai ser essa falha, esse código, o que vai representar esse código. O código de montadora, não. Não obrigatoriamente todos os scanners vão ter a descrição dessa falha. Então, fica atento nisso. P1, P2, P3, P4, não vai ter em todos os scanners. Por isso que no manual Códigos de Falhas do Simplo, você vai ter os códigos genéricos e os códigos proprietários, para você ver exatamente, tá, o que significa. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração de alguns códigos aqui na função, né, códigos de falhas, com as principais causas, o que é a falha e assim por diante, tá? Beleza? Depois, P02. O 2 é o subsistema, tá? Que é o que, pessoal? Medição de ar e combustível, nesse caso aí, ok? 0 e 2, identificação das especificações do mau funcionamento, chamados bits. Ou seja, eu posso ter o quê, pessoal? Os detalhes em relação a isso. Então, sempre fique atento a essas determinações, a essas nomenclaturas, ok? E aí, pessoal, o que representa cada letra? B, que é o body, ou carroceria. Sistema do habitáculo, assistência, conforto, conveniência, né? Ar-condicionado, airbag, imobilizador, áudio, travamento de portas. Sistema de chassi, sistema de carroceria, né? Freio, direção, suspensão, tração, powertrain, controle do motor e da transmissão, e network, que é a rede de comunicação entre sistemas. Então, você já com a primeira letra, você já sabe o quê? Qual sistema está apresentando a falha. Olha só outras coisas aí, hein, pessoal? Nós temos observações aí do Beckson, nosso gerente do pós-venda, do suporte aí, tá? Não somente falhas com B, C, P e U, né? Estão aumentando mais as montadoras. Quanto mais aperta as emissões, pessoal, mais os códigos de falhas vão ser aprimorados, estão sendo aprimorados. Fabricantes estão mudando os padrões. Olha só, valeu, Beckson. Nos complementos aí é muito importante, fiquem aí observando também os comentários, hein, gente? Pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos a esse ponto aí, tá, galera? E eu quero que vocês agora, nesse instante, se sintam privilegiados, tá?
Porque quando eu mostrei a primeira vez em uma live aqui sobre ciclo de condução, no outro dia veio uma enxurrada de comentários que conseguiram resolver problemas a partir desse conceito que eu ensinei. Então, produção, pode deixar só a tela, aí de novo, né, ciclo de condução. Ciclo de condução. Na literatura original, esse ciclo é denominado trip, viagem, e requer que seja dada a partida com motor frio e, na sequência, conduzir o veículo até atingir a temperatura operacional de trabalho. Ou seja, pessoal, em outras palavras, tá? Traz para mim aqui, produção, que agora o negócio ficou sério. Você, quando apaga um código de falha, você tem que pegar o veículo obrigatoriamente e fazer o teste de rodagem. Mas não é qualquer teste de rodagem não, tá? Você vai pegar o carro, vai procurar uma rodovia, uma estrada boa aí para você mudar a velocidade, você mudar as condições, para ver se o ciclo de condução foi feito. Eu vou dizer onde é que você vai ver isso. Se o monitor daquela falha, daquele sistema, foi executado. Porque a central ela faz rotinas de diagnóstico de acordo com o funcionamento do motor. Então, muitas vezes, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, que você apaga, você resolve um problema, apaga o código de falha, ou só apaga o código de falha, e liga o carro na oficina, não volta mais o código de falha. Depois que o cliente vai para casa, a luz de injeção acende e ele volta dizendo que não foi resolvido. O que é que faltou aí? Procedimento e entendimento de como é que a central trabalha. Ou seja, ela faz o monitoramento não só com o motor lá em marcha lenta e nem acelerando só na oficina. Ela faz o monitoramento, tá, em relação à velocidade, temperatura, carga do motor, dentre outros que eu vou explicar daqui a pouco. Então, primeira coisa em resumo, você, ao apagar um código de falha de emissões, sonda lambda, que seja, você vai pegar e vai fazer o teste de rodagem para se certificar que o veículo está em bom funcionamento e também executar toda a rotina de monitores que eu vou explicar para vocês. Beleza? Show de bola? Então, em detalhes para vocês aí na tela, vamos lá. Ciclo de condução OBD. É uma sequência de condução do veículo, aceleração, desaceleração, deslocamento à velocidade constante, que permite a execução de todos os monitores de diagnóstico suportados e resulta na indicação de completado em todos os indicadores de estado I/M. O que é isso? Eu vou ensinar a vocês onde analisar e observar se os monitores foram executados. Tá bom? Para você ter certeza que quando for entregar o carro, foi feita a rotina e não ter retornos. Tá? É bem interessante. Em outras palavras, o ciclo de condução OBD2 permite que todos os monitores sejam executados pelo menos uma vez após a memória de falhas ter sido apagada. Entenderam isso aí, pessoal? Quem executa o teste de rodagem nesse objetivo? Vocês sabiam, pessoal, desse conceito de ciclo de condução de monitores, tá, pessoal? Ou ainda de a questão de executar todos os indicadores, né? É interessante, viu, pessoal? Para a execução dos monitores. Aí é outro nível, viu? Eu garanto para vocês. Aí é outro nível. E eu repito, na última live, faz tempo isso, que eu falei sobre esses monitores. No outro dia, o pessoal da linha Diesel Leve, o pessoal da linha Flex disse, professor, a luz só apagou e não voltou mais depois que eu fiz o ciclo de condução antes de entregar para o cliente. Olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Simbolizando esse ciclo de condução. Como é que é executado o ciclo de condução? Isso aí vai ficar para vocês estudarem, tá? Acima eu tenho os monitores, acima eu tenho os monitores, sonda lambda, aquecimento, ignição, tá? Pressão do coletor, todos os monitores que você vai executar, sistema de ignição, no decorrer do processo. Então, para resumir a história, você vai fazer o quê? Marcha lenta, a partir do veículo a frio, vai andar com a rotação constante. Depois você vai fazer a aceleração, né? Com em torno de 80 km por hora. Depois você vai rodar com aceleração constante. Vai fazer desaceleração. Vai acelerar novamente. Novamente você vai ter carga parcial com rotação constante ali. E finalmente uma desaceleração. Sem se preocupar, como eu posso dizer, de ser muito preciosismo
fazer exatamente o que está aí, não é isso que eu estou falando. Você precisa apenas fazer o quê? Uma condução normal. Vai andar com velocidade constante, vai fazer uma aceleração, vai fazer uma desaceleração, né? E vai realmente mudar a velocidade, mudar a carga, de 40 para 60, de 60 para 80, depois volta para 60 e assim sucessivamente, ok? Até pegar novamente o scanner e ver se o monitor foi executado, completado. E eu vou ensinar vocês como observar isso, ok, pessoal? Show de bola? Fiquem atentos a essa situação. No documento você vai ter a velocidade que você precisa trabalhar, quais os monitores vão ser executados. Eu não vou ler o documento para vocês, mas é bem didático, bem tranquilo, tá? Não é volta na quadra, tá? Pega rodovia, pega uma estrada, né, para você rodar o suficiente, tá? Não fazer uma viagem, não precisa disso, mas não é só você rodar na cidade. Sempre procure uma pista para você realmente mudar as marchas, aumentar a rotação, depois fazer uma desaceleração, fazer uma aceleração novamente, rotação constante, e assim tu consegue executar, ok? Muitas vezes não se consegue apagar o código de falha ou ele retorna se você não fizer a execução desse monitor. É por isso que muita gente sofre, viu? Voltando aqui, viu, produção? Só uma situação. É por isso que muitas vezes o pessoal não consegue apagar. Principalmente sensor de oxigênio vai fazer, por exemplo, um procedimento de regeneração do fio de partículas ou ainda tudo relacionado a emissões. Tem que fazer o ciclo de condução. Porque se você não fizer, não vai apagar a falha ou ainda não vai, ela vai voltar. Olha que bacana a definição dos tipos de códigos de falhas antes de a gente voltar para os parâmetros do scanner, tá? Olha só que interessante. Vamos lá, produção, na tela o material. Se durante a execução for detectada falha, o DTC correspondente será gravado. Durante a condução pode disparar código de falha, então você vai saber. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na oficina não dispara o código de falha e quando o cliente vai rodar, dispara. Se a falha for do tipo A, fica ligado aí, isso é uma classificação interna, tá? Para você entender. Será gravada como confirmada a falha, a lâmpada de injeção acende, o código pode ser recuperado através do modo 3 que eu vou explicar. Ou seja, lá no scanner, em códigos de falhas, você vai ver que tem lá a falha confirmada, não é histórica ou coisa do tipo, tá? Se a falha for do tipo B, o código será gravado como pendente no primeiro ciclo e poderá ser recuperado através do modo 7, que é o outro modo do scanner que eu vou explicar. No próximo ciclo de condução, com a presença da falha, o código será gravado como confirmado e recuperado através do modo 3. Ou seja, muitas vezes o código vai estar como pendente e esperando o quê? Você fazer mais um ciclo de funcionamento para ele ficar ativo. Ou seja, você tem que realmente, ao fazer os testes no veículo, rodar com o veículo para ver se aquele código pendente ele não vai ser apagado definitivamente ou ele vai mudar de status. Ou seja, ele vai ser confirmado. Para a confirmação de um código de falha, eu preciso de uma série de requisitos, tá? Velocidade, rotação, temperatura, tá? Ciclo de condução e assim por diante, ok? Olha só, a autoelétrica aqui, meu amigo do Bom Ar. Professor, acontece muito isso na Hilux troca do ABS, né? Isso aí. Acontece em outros sistemas também. A gente está falando um pouquinho de injeção aqui, mas todo sistema você tem que fazer o quê? O ciclo de rodagem. Quantas vezes, né, meus amigos, o sensor de temperatura externa, ele não está mostrando, não foi programado, ele não está realmente apresentando depois que você troca, e depois que você dá uma volta lá com o veículo, ele volta a marcar. Quando você vai trabalhar no sistema de ar-condicionado, de um Fusion, por exemplo, que você desliga a bateria em outro sistema e o ar-condicionado não funciona mais, você vai fazer um teste de rodagem e volta a funcionar o ar-condicionado. Então, coloquem na cabeça de vocês, a rodagem com o veículo, mudar o ciclo de condução, mudar a velocidade é fundamental. Monitores OBD, olha que interessante. Feito a observação importantíssima dos monitores e também, lógico, do ciclo de condução, nós vamos trabalhar com os monitores. E eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Nesse caso, olha que interessante. O que é que eu tenho para vocês? A norma OBD define 9 modos de testes,
que devem ser implementados na unidade de controle do motor e que podem ser acessados por qualquer equipamento de diagnóstico. As unidades implementam também os modos de testes proprietários, particulares a cada fabricante. Leitura e exclusão de falhas, modo falhas, teste de atuadores, modo teste de atuadores, e leitura de parâmetros de funcionamento do motor, que é o modo contínuo. Então, basicamente, você vai ter esses monitores aí para trabalhar. Só que existem umas, como eu posso dizer, outras classificações que você vai entender melhor ainda para utilizar de forma mais efetiva o seu scanner, beleza? Pessoal, olha só que interessante. Eu tenho aqui, no caso, para você trabalhar com os monitores, os valores de tensão, né? Os valores aí determinados lá no scanner que você vai ver na literatura técnica. Daqui a pouco eu vou mostrar uma série de comparações entre scanner e literatura técnica para você ver como é bacana, é interessante e obrigatório você trabalhar com as informações na palma da mão. Então, por exemplo, lá na injeção eletrônica, manual de injeção eletrônica do Simplo, no campo testes, você vai ter a parte de resistência e tensão de acordo com as diferentes temperaturas. Já a relação entre sensores de posição do pedal não acionado, pedal totalmente pressionado, tanto o app1 como o app2, ou seja, os sensores. Tá? Você vai ter o trabalho do sensor MAF digital, que eu vou explicar daqui a pouco, beleza? E aí o que acontece? Nós vamos ver exatamente isso, que é uma situação onde nós vamos trabalhar com marcha lenta, ignição ligada, 2.000 RPM, 3.000 RPM com frequência. Ah, professor, então quer dizer que a frequência aumenta quando aumenta a rotação. Ah, se fosse só isso, era bom demais. De veículo para veículo muda, pessoal. Alguns diminuem a frequência quando aumenta a rotação. Então você tem que ter, sim, literatura técnica, tá bom? Também teste de pressão. Então eu vou ter, quando eu trabalho com sistemas de bomba pilotada, bomba de combustível pilotada, eu tenho diferentes pressões para diferentes rotações, então também eu tenho que saber se está trabalhando corretamente, isso é muito importante. Modo 1, monitor 1, monitoramento dos parâmetros de funcionamento do motor. Este modo 1 permite leitura dos parâmetros do modo contínuo, ou seja, dos parâmetros de funcionamento. Conhecer a condição do sistema de diagnóstico com a indicação do estado dos monitores, completados ou não. Esta é a informação contida na palavra do estado IM, ou seja, você está fazendo o quê? Monitor de indicação se o estado está completado ou não. Se realmente o monitoramento foi finalizado. Já já vou mostrar onde você vai encontrar essa informação, viu? Já já. Monitor modo 2, a apresentação dos dados congelados, freeze frame. Esse monitor é incrível para quem sabe utilizar. Ele é muito útil para falhas intermitentes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando uma falha intermitente, ela vai acontecer a 1.500 RPM, ela vai acontecer a 2.000 RPM, ela vai acontecer numa situação específica que o cliente está utilizando o carro. E essa situação não vai ser simulada na oficina. E é aí que o bicho pega. É aí que a gente realmente não consegue simular aquela falha e o cliente volta com o carro. Ele vai voltar da oficina. Não vai conseguir simular. Então, esse freeze frame, ou dados congelados, vai me falar o seguinte: o que aconteceu com os sensores, os parâmetros e qual a rotação do motor para você identificar. O padrão OBD2 especifica que, para a falha mais prioritária relativa às emissões, devem ser gravadas as informações do estado de funcionamento no momento de detecção da falha. Ok? Vou explicar daqui a pouco, vou mostrar, não é explicar não, vou mostrar para vocês. Modo 3, solicitação dos códigos de falhas armazenados. Esse modo reporta os códigos confirmados. Modo 4, apaga os códigos de falhas confirmados e pendentes. Só didaticamente para você entender qual cada modo no scanner que o sistema, OBD providenciou, normatizou ali. Modo 5, apresenta resultados dos testes relativos aos sensores de oxigênio. É quando roda o monitor de emissões, oxigênio. Modo 6, resultados dos testes de diagnóstico dos monitores, contínuos e não contínuos. Olha só os monitores que rodam aí, que a gente não consegue, não está na cara. A gente vai descobrindo no decorrer do tempo. Basicamente, esse modo apresenta os resultados da execução dos monitores.
Em outras palavras, toda vez que tu pega o carro, que tu vai rodar, o teu cliente está com o carro dele, ficam rodando rotinas de testes. A central faz isso automaticamente. Muitas vezes muda o tempo de injeção, muda a questão da sonda, muda o avanço de ignição e a gente nem nota. Mas o monitoramento e os testes estão sendo feitos. Falhas de combustão, por isso tem os contadores de detonação, né? Falhas de combustão, tem os contadores. Falhas no controle da mistura, componentes ligados às emissões, catalisador aquecedor, emissões evaporativas, sensores de oxigênio, aquecedor do sensor, recirculação dos gases de escape. Então, olha que bacana. E é isso que você vai ter que fazer para não voltar o código de falha. Por isso que você tem que rodar com o veículo para que esses monitores façam esse tipo de verificação. Eu vou apagar um código de falha, ele não volta mais lá na oficina e eu não fiz um teste de rodagem, ok? E aí a falha vai voltar, ok? Beleza, pessoal? O Wilson está aqui no comentário interessante, ó. Agora sim um assunto que muda conceitos, né? Norma BD2, quando aplicado, é show, exatamente. E já, viu, vocês me lembrem também de falar sobre você entrar no modo OBD ou entrar no modo proprietário com o scanner, tá, gente? Modo 7. Códigos pendentes dos sistemas monitorados de forma contínua e não contínua. Olha que interessante. O modo 7 reporta o resultado de testes de componentes do motor e da transmissão, relacionado com as emissões, que são monitorados tanto de forma contínua como não contínua. Para que um DTC seja reportado no modo 7, a única condição é que o monitor que pode gerar esta falha esteja operando, mesmo que depois não seja completado. Então, o monitor ele vai ter que fazer o quê? Identificar essa falha. Modo 8, solicitação do controle dos sistemas, teste de componentes. Então, quando você vê modo 8, é relacionado a testes contínuos. Ah, vou ativar um injetor, vou ativar uma bobina, vou ativar um corpo de borboleta, vou ativar um eletroventilador. Tudo isso é o modo 8. E o 9 é solicitação de informações do veículo. Quando você coloca o scanner, que você pega as informações de chassi, você pega as informações do modelo, é o modo 9. Se preparem para observarem, né, pessoal, os exemplos na tela, ok? Olha só, pessoal, na tela, o que é que eu tenho aqui, ó? Monitores, que é prontidão IM, os monitores que vão ser executados, os dados ao vivo, os DTCs, testes de componentes, informações do veículo e estado do veículo e monitores. Então, esses modos são esses aqui, ó, que você observa. Os modos que você está pegando lá do modo genérico. Produção, chama para mim aqui para a gente ser mais didático. Quando você vai entrar no veículo, você vai ter duas opções. Quais são as opções? Montadora, modelo, ano, e aí você vai entrar no modo proprietário. Muitas vezes você vai entrar no modo OBD. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter acesso a essa tela aqui, no exemplo do Autel, tá? Então aqui eu tenho todos os monitores que eu falei anteriormente. E nesse caso, eu vou explicar cada um deles. E um detalhe muito importante que eu quero que vocês fiquem atentos agora, viu? Beleza? Produção, essa aqui é a tela do Zoom, é a última tela, né? Essa aqui? Beleza? Pessoal, muitas vezes um código de falha não é presente lá no monitor, lá no modo proprietário, não tem código de falhas. E você vai lá no modo genérico, OBD, e você vai ter um código de falha lá que está atrapalhando, sabe o quê? Você vai fazer uma regeneração do filtro de partículas. Não está completando. Você não sabe o que é, o sistema está perfeito. O sensor de pressão diferencial está ok, está tudo certinho. E aí você vai lá no OBD, códigos de falhas ali, ó, lá no DTC, e tem um código de falha lá. Você apaga ele e o que acontece? Faz novamente o procedimento de regeneração e o procedimento é executado e finalizado. Fiquem atentos ao que eu estou falando. Já recebi aqui na oficina, aqui na Sincar, que é o nosso centro de desenvolvimento, 3, 4 veículos diesel que foram feitos, modo OBD, verifiquei o código de falha, tinha presente, apaguei, fizemos novamente a regeneração e foi solucionado. Ok, pessoal? Depois recebi ligações e mensagens de outros reparadores fazendo essa confirmação.
tanto de apagar código de falhas no modo genérico, como do procedimento de fazer o teste de rodagem, fazer o ciclo de condução. Beleza? Então isso é comprovado, viu, gente? Fica a dica para vocês. Agora, eu tenho aqui as telas, soltei o sensor MAF, tá? Se não me engano aqui foi da Toro, tá? Beleza? E olha o que acontece. Tensão baixa no circuito de sensor 2 da temperatura do ar, que é MAF e AT. Tensão baixa do sensor da umidade e sensor de temperatura do ar. Pessoal, o que acontece ali? Eu quero que vocês fiquem atentos na tela. Ao lado, não sei se vai dar para usar o mouse aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Até aqui, ó. Ao lado do código, eu tenho um floco de neve. São os dados congelados, beleza? Ao lado dos códigos aqui, ó, eu tenho um floco de neve. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Onde está o mouse, pessoal? Show de bola? E nesse caso, o que acontece? Quando eu clico aqui, aperto nesse floco de neve, vão apresentar alguns dados. Olha que bacana, olha que interessante. Então, quando você tiver o scanner, quando você for aonde, pessoal? Nesse ícone aqui, eu vou voltar aqui, viu, gente? Um instante. Aqui, ó. Onde tem esse aqui, gente, ó. Ok? DTC e esse flocozinho de neve aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para chegar aí. Pronto. Nessa situação aqui, ó, DTC, FFD. Aqui, nesse caso, você vai ter os dados congelados. E aí, o que acontece? Chegou lá, você vai ter esses parâmetros aqui, ó. Olha que interessante. Em que momento eu soltei aquele conector? Quando o motor estava a 1073 RPM. Ok? Então, eu só fiz uma simulação, tá? Nesse caso, poderia ser em qualquer rotação essa falha. Qualquer rotação essa falha. O que é que foi congelado naquele momento? Menos 40 graus Celsius, temperatura do ar, e não estava mais marcando gramas por segundo do MAF. Então, automaticamente eu sei o que é que deu problema, quem saiu do padrão e em que rotação aconteceu. Dá para saber a temperatura, dá para saber a rotação, dá para saber o que seja. Então, falhas intermitentes, você vai usar esse parâmetro aí, você vai usar o freeze frame, ou dados congelados. Beleza, pessoal? Coloque no chat se vocês entenderam isso aí, para a gente realmente continuar. Tem muito assunto, hein? Pessoal, todos os scanners, a maioria, logicamente, todos, na verdade, têm a função genérico. Tem o modo OBD. É uma função básica, viu, pessoal? Não é avançado. Só que se você utilizar de forma inteligente, de forma estratégica, é um recurso incrível, tá? Então, não é só modo proprietário, é modo OBD ou genérico, tá? Beleza? Então, fica atento aí. Você vai pegar um Raven, tem lá OBD, você vai pegar qualquer marca, pessoal. Qualquer uma, você vai pegar um Autel, logicamente, que eu estou mostrando, o Multimec. Vão ter aí muitos scanners no mercado. Os principais que vocês utilizam vão ter o modo genérico. E a partir de hoje, vocês vão trabalhar com esse modo de forma estratégica, tá? Nem todos, né, pessoal? Logicamente, então, comecem a pensar nesse conceito. Se você não tiver um scanner que não tem a função OBD, já está ficando para trás, tá? Por quê? Porque existem algumas estratégias que você vai usar, como essas que eu vou ensinar, que é no modo OBD, ok? Beleza? Pura? Quando o mecânico é funcionário, ter o acesso a todas essas informações só correndo atrás por amor à profissão, pois muitas oficinas não dão acesso ao suporte, né? Tem que trabalhar com informação, meu amigo, não tem jeito. Se você está trabalhando como mecânico, como reparador, está trabalhando no ramo de oficina, trabalhando no ramo de tecnologia, tem que ter informação. Senão você vai ficar fazendo esforço extra, um esforço enorme para ter pouco resultado. É andar na contramão. É nadar contra a maré. Fica ligado nisso. Não, se você está aqui assistindo essa live, você já tem um perfil diferenciado e não vai ficar passando por situações, tá? É ter informação na palma da mão. No caso da Simplo, não é assinatura,
é acessível, você vai ter 2 acessos, tá? Pode utilizar quantas vezes quiser, tem um suporte por 18 meses. Então, aqui todos os dias, qualquer nível de oficina, pessoal, oficina de entrada, oficina pequena, oficina média, oficina grande, está aqui pedindo ajuda ao nosso suporte, pedindo, logicamente, informação, ajuda no diagnóstico. É assim que tem resultado. É assim que tem produtividade, é assim que tem lucro, beleza? Vamos para cima. A própria live, pessoal, já é o quê? É um exemplo de uma ajuda complementar. Tá? Não é só informação técnica, é capacitação, tá bom? Nesse caso, olha só, monitores de prontidão, prontidão IM e /M. Pessoal, fiquem atentos, fiquem atentos. Quando você entrar nesse modo aí, ou monitores IM, não só no Autel, tá, gente? Por favor, não só no Autel. Você vai ter o quê? Essas informações. Fiquem atentos que eu vou ler para vocês o que está acontecendo, hein? Beleza? Monitoramento da falha de ignição. Ok, o monitor foi executado. Monitoramento do sistema de combustível. Não se aplica nesse veículo. Monitoramento abrangente de componentes. Ok. Monitoramento do catalisador. INC. Incompleto. Então, se tiver apagado um código de falhas de catalisador e entregar esse carro para o cliente, sabe o que é que vai acontecer? Esse cliente vai voltar e porque a luz vai acender. Porque ele vai rodar com o veículo, vai finalizar o procedimento de monitor. Caso a falha não esteja presente ainda, vai voltar. Ok, pessoal? Então, está incompleto. Os demais monitores aí não se aplicam. Então, você não pode entregar o carro ao cliente com algum monitor INC incompleto. Porque se você não solucionou essa falha, ele vai voltar. Não é só apagar o código de falha, viu, gente? Não existe passar o aparelho para apagar a falha, não, viu? Vai voltar caso não tenha solucionado. Ok? É isso aí, pessoal. Deu para entender isso aí? Lá no monitor OBD você vai ter essa informação. I/M. Ou monitores. Quando você apertar esse botãozinho aí, você vai interpretar já sabendo o que está acontecendo. Não pode entregar essa questão do monitor somente incompleto. Ok, 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 ou não se aplica. Meu amigo Fernando falou uma coisa interessante aqui, viu? É bom chamar a atenção para vocês. Quem repara módulo, quem trabalha com reparo de módulo, tem que ter sim o simples. Por quê? Porque lá você vai ter toda a parte de pinagem, toda a parte de informações, né? Toda a parte de esquemas elétricos, porque muitas vezes a central vai alimentar um relé que vai comandar um relé que vai alimentar a central, a própria central. E muitas vezes esse pino que vai mandar um negativo lá para o relé, não está mandando esse negativo, não está alimentando o relé. Você vai correr atrás de problemas de alimentação e o problema foi o relé que não comandou, o módulo que não comandou um relé para receber a alimentação. Olha que interessante isso. O próprio módulo pode ativar um componente externo, no caso o relé, para ativar a sua alimentação, 30, 15 e assim por diante. Então, essa leitura do esquema elétrico estrategicamente vai levar reparadores de módulos para outro nível. Se caso eu apaguei um código de falha, que estava no histórico, por exemplo, e aí não volta mais essa falha, e eu libero o carro para o cliente, ele vai rodar com o veículo, o monitor estava incompleto, depois vai ser completado. Nesse procedimento, a luz de injeção vai acender. Caso um catalisador esteja com problema, a luz vai acender e volta. Ok? Se tiver resolvido, logicamente que não vai retornar. Mas eu tenho muitas vezes que apagar e fazer o ciclo de condução. Ou ainda, às vezes a luz não apaga porque exige que o ciclo de condução seja executado. Imagina, eu tenho certeza que eu fiz um reparo. Troquei um sensor, por exemplo. E aí a luz de injeção ainda continua acesa. Muitas vezes eu preciso fazer o quê? Rodar com o veículo para fazer o ciclo de condução, ela enxergar que esse sensor está mandando as informações corretas em diferentes regimes de funcionamento, para a partir daí ela aceitar a exclusão do código, né? Beleza? Sempre faça o teste de rodagem. Modo genérico, viu, pessoal? Olhar os monitores, modo genérico. Informações aí, que nem comecei aqui a questão
dos sensores e atuadores, tá, pessoal? Deixa eu ver que hora é essa aqui. Já é 9 horas. Vou correr, hein? Em torno de 20 quilômetros já dá para você fazer esse ciclo de condução. Se você puder fazer mais do que isso um pouco, sem problemas. Mas é a questão de que você conseguir, né, logicamente, mudar a rotação, desaceleração, aquecer esse motor, não só dar uma volta no quarteirão. Esse é o erro básico. Vou dar só uma volta ali, tá show de bola. Não, dá uma volta mesmo na rodovia. Agora, vamos lá, produção. Chegamos rapidamente aqui nos sensores, tá? Olha que interessante. Nós temos aí sensor de detonação. Sensor de detonação, ele vai gerar uma tensão alternada que vai ser lida pelo scanner. E aí você vai ter 0,22 volts. Será que é normal isso aí na marcha lenta, com o veículo em bom funcionamento? Como é que eu vou saber disso? Olha só que interessante, ó, lá na literatura técnica. Olha só, pessoal, produção, fica de olho aí na telinha. Seguinte, eu tenho a rotação de 750 RPM, 0,24 volts. Olha que bacana, pessoal. Lá no manual de gestão eletrônica, teste de componentes, eu tenho o resultado aí, ó. Teste de sensor de detonação. 0,24 volts em marcha lenta, do mesmo modo que apresenta aqui, pessoal, no scanner. Professor, tá 0,22. Se você observar lá no manual, você vai ter uma variabilidade de 0,02, exatamente dentro do range. Então, nunca é um valor estático, é uma variação. Então, 0,24 menos 0,02 vai dar esse valor aqui, ó, 0,22. Então, você sabe que o detonação está trabalhando corretamente, ok? Só o primeiro passo, hein, gente? Posição da borboleta, sensor de posição da borboleta. O que é que eu vou encontrar lá no scanner para me saber se está ok lá na literatura? Eu vou comparar agora literatura com scanner simultaneamente. Pessoal, olha que bacana isso aí para vocês. Acima eu tenho o Autel com TPS1, TPS2 e rotação do motor. Olha como está bacana no Simplo. Rotação 750 RPM, lá no Autel 744, aproximadamente a rotação. Beleza? Olha que loucura. 0,64 volts eu tenho TPS1. Bateu exatamente lá com o Autel. E o TPS2, 4,34, exatamente igual ao Autel. Somatório 5 volts. Olha que bacana. A plausibilidade aí, somatório 5 volts, tá? Em um modelo específico, beleza? E aí, eu tenho que fazer esse teste em diferentes regimes de rotação. Então, bateu na marcha lenta, show de bola os valores. A 4.000 RPM, pessoal, olha o que é que mudou aí, ó, lá no Autel, lá em cima, 4.000 RPM, 0,86 eu tenho TPS1 e 4,09 eu tenho TPS2, exatamente aqui na tabela. Lembrando que vai ter variabilidade, pessoal, sempre vai mudar também. Pequenos valores. Então, você vai saber exatamente se está dentro dos parâmetros ou não. Olha que bacana como você vai ter confiança em fazer bons diagnósticos, tá? Tranquilo aí? Vamos para cima, hein, gente? Isso é só o primeiro exemplo. Da mesma forma, você vai ter do pedal. Olha que interessante. Nesse caso, você vai ter o quê, pessoal? Alimentação, você vai ter resposta do sensor, você vai ter o terra. Como é que está no Autel? Ou no scanner em si? A app1 e a app2. Nesse caso, pessoal, 744 RPM, 0,99 app1 e 0,49 app2. Nesse caso, a plausibilidade ou a correlação entre eles é que um é a metade do outro. Mas os valores estão batendo? Vamos ver no Simplo. 750 RPM, 0,99 é o APS1 ou o app1 e 0,49 o APS2 ou app2. Bateu exatamente conforme está no Autel. Ou seja, o Autel está marcando ali as informações segundo a montadora, veículos em perfeito funcionamento. No caso de 4.000 RPM, da mesma forma, eu vou manter a plausibilidade, um a metade do outro, só que agora o app1 é 1,96, como está no Simplo, e o app2 0,97 também conforme está no Simplo. Olha que bacana. Então, você vai usar o quê? O scanner junto com a literatura técnica. Olha só que bacana, como você vai trabalhar com mais confiança, hein? Arrefecimento.
O que é que eu tenho no scanner? Temperatura e tensão. O que é que eu tenho no Simplo, na tabela, lá no injeção eletrônica? Também temperatura e tensão. 55 graus no scanner, 55 graus no Simplo. 2.10 volts no Simplo, 2.11 volts no scanner. Bateu, pode comemorar. Já era, aí foi show de bola. Mas você tem que observar cada temperatura, não é só uma temperatura. Vamos para 65 graus, pessoal. 65 graus no scanner, 1.69 volts. Da mesma forma está na tabela do Simplo. Eu tenho 75 graus no scanner, 1.33 volts. Aqui no Simplo, 75 graus, 1.34 volts. Variabilidade está dentro, show de bola. 90 graus lá no scanner, 0.92 volts. Aqui no Simplo, 90 graus corresponde a 0.91. Show de bola, minha gente. Não tem como dar errado o teste. Segue a tabela, segue o scanner, assim você trabalha. Fechou, pessoal? Muito legal, muito dinâmico, tá? Mostrando a funcionalidade do Simplo para você, ok? Daqui a pouco nós vamos soltar a promoção do dia ou a promoção da noite. Se prepare que você vai ter acesso ao Simplo, viu? Não se preocupe não. Hoje vai ter condições especiais para vocês, tá bom? Nesse caso, até pressão de combustível, como você vê na tela aí, você vai ter. Tá ali, ó, 4.20 quilopascal lá no scanner. E 4.20 bar aqui no Simplo. Lembrando que 1 bar é 100 kPa. Então, 420 kPa corresponde a 4.2 bar. Então, show de bola. Tá batendo a pressão de combustível. Sensor de fase. O que é que eu vou ter aqui no Simplo? É uma questão muito interessante, viu, pessoal? Olha só as observações aí. Pessoal, o que é que eu quero mostrar para vocês? Com o advento, com a criação, com a chegada do comando variável, com a aplicação do VVT, o sensor de fase não está trabalhando só com o sensor de rotação, não, para determinar o sincronismo virtual do motor. Hoje, o sensor de fase ele é responsável por quê? A posição angular da árvore do comando de válvulas. Posição angular do comando de válvulas. Então, dessa forma, se você observar na tela, eu tenho alguns parâmetros interessantes. Posição desejada do comando de escapamento. Posição real do comando de escape. Os dois estão batendo 119 graus. Show! Posição desejada da árvore de comando de admissão. Posição atual. Então, a central faz um comando para o VVT, para os atuadores, sabendo a posição que ela espera. Depois faz uma leitura com o sensor de fase, através desse sensor, para certificar-se que está na posição que ela quer. Então, você vai ter a resposta se o VVT está trabalhando ou não. Posição desejada, posição medida, o atual. Aí é um veículo em perfeito funcionamento. Beleza? Tem um detalhe agora, hein? Até aí tudo bem, né, pessoal? Show. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu desligo o atuador do VVT, fiquem atentos ao que eu vou falar. Automaticamente você vai perder a leitura do sensor de fase. Olha que legal. Se eu pegar um veículo que tem VVT e eu soltar o plug, o conector do atuador, quando você for ver no scanner, não vai ter lá o ângulo, não vai ter a leitura de posição do comando. Então, nesse exemplo aí, eu soltei o VVT do comando de escape e zerou a posição do escape do comando. Olha que legal, né? Vocês imaginaram isso? Conta aqui no chat para mim. Se eu soltar ou perder, o chicote está aberto. Lá no VVT, no atuador. Se você for ler a posição daquele comando através do sensor de fase, não tem nada, está marcando zero. Então não é defeito de sensor de fase não, viu? É estratégia. Meu amigo Fernando falou, peguei um caso essa semana que tinha uma falha intermitente no TBI, que estava dando 500 milivolts. Quando cheguei à literatura com a variação, não seria menos que 790. Aí trocou o TBI e problema resolvido. Então, o sistema, o Simplo, ele está ali para facilitar a sua vida. Entendeu? Não é você que vai tirar dinheiro do seu bolso e vai pagar lá o Simplo. A própria oficina vai pagar diagnóstico, serviço, manutenção.
né? Quando fala manutenção, também manual Revisa K, que vai orientar o teu cliente utilizando esse manual para fazer manutenções periódicas, a parte de injeção, motor e sincronismo e muito mais. Meu amigo Eduardo fala uma coisa muito interessante. Olha só, pessoal. A interpretação dos dados sem os parâmetros e esquema elétrico, a chance de o veículo voltar é muito grande. É isso aí. Se você saltar ou tiver problema no chicote do VVT, vai zerar a posição daquele comando. E não é defeito de sensor de fase. Beleza? Não vai determinar, tu não vai conseguir, viu, meu amigo Milber? Não vai conseguir determinar comando torcido, viu? Tá? Só com osciloscópio. Beleza? É só a posição que ele vai fazer a leitura, viu? Quando você pega uma situação dessa, fiquem atentos agora, hein? Nesse caso, eu tenho um problema que foi no cruze que eu determinei. Eu identifiquei tanto com o scanner como com o osciloscópio. O que foi que eu fiz ali? Se você observar, eu tenho 89% de comando lá em cima, lá no escape. E eu tenho 44% na admissão. Então, os dois primeiros parâmetros lá de cima. 89% de comando, que é o que a central está mandando para a VVT, e 44% para a admissão. O escape está lá em cima, 89%, quase 90%. E, mesmo assim, eu vou ter uma variação da posição entre o que eu comandei para o escape e a posição desejada. A posição real do comando não ficou igual ou muito próxima ao que eu queria, a central queria. 2%, 2,2 graus. Então, dispara um código de falha de sincronismo. Por quê? A central energizou o VVT até onde podia, com 89%. E mesmo assim, não foi para a posição que ela queria. Olha que loucura. Olha que loucura. Como é que eu sei qual é a porcentagem correta para a central energizar o VVT? Lá no manual OSSI. Olha aqui, pessoal, que bacana. 46%, eu tenho aí, ó, 46% na admissão e 41% escape. Não dá para vocês enxergarem muito bem, não. Quando você tiver acesso ao Simplo, ou se você já é cliente, você vai ver não só a forma de onda, mas também os valores de frequência e ciclo de trabalho. Nesse caso, pessoal, 40%, 43%, até 45%, show de bola. Não tem problema em marcha lenta. Só que você chegar a 89%, não dá certo. Ele já dá código de sincronismo, fala de sincronismo, fala de correlação. Então não é falta de sincronismo não, meus amigos, é porque a central chegou a tal ponto, energizou a tal ponto, que não conseguiu a posição que ela queria. O que era o problema aí? O solenoide. Ele estava travando, estava com problema, não conseguia fazer o trabalho dele de forma correta, e a central tinha que energizar o máximo possível. E mesmo assim, ele não direcionava o fluxo de óleo para movimentar os atuadores, né, as polias. Então, eu troquei o VVT do cruze 1.8, da parte de escape, e foi solucionado. Ok? Olha que bacana, hein? O motor entra em funcionamento, viu, Milton? Só que ele fica em funcionamento. Só que você não vai fazer a leitura. Existe sim um recovery, tá? E um detalhe. Se abrir o circuito do solenoide, se abrir o circuito do VVT, vai ter um código de falha, circuito aberto do comando lá, né, do atuador do VVT escape, ok? O zerar do fase é uma estratégia, tá? Porque naquele momento, o sensor de fase perdeu a função de leitura de posição angular do comando, porque essa função é importante em relação ao VVT. Se eu perdi o solenoide, a informação do solenoide, a central automaticamente vai zerar essa informação. Beleza? Porque ela não tem como mais fazer, como eu posso dizer, posição desejada e posição real. Ela perdeu essa função, tá? A função de ponto morto superior é uma função que ela mantém. Agora, a posição angular não tem mais, tá? Então não vai trocar sensor de fase antes de analisar se o circuito do atuador do VVT está em perfeito funcionamento. Olha só que interessante, agora vamos mudar para a EGR, viu, gente? Eita, que tá corrido hoje. Vamos para a EGR. Nesse caso aqui, EGR linha diesel, tá, gente? Só para vocês, galera da linha diesel leve. O que é que eu vejo aqui? O que é que a EGR vai fazer? Recirculação dos gases de escape. Como é que eu vou fazer uma análise bem bacana utilizando fluxo de massa de ar, o fluxo, né, sensor MAF, posição da EGR e ciclo fechado de controle de ar. Vamos lá.
Quando a EGR no linha diesel é ativada, ela é aberta a EGR para fazer a recirculação, a borboleta, o corpo de borboleta ali fecha, tá? Então, o que é que você vai ver? Primeiro, olha só, posição medida da válvula EGR, abriu a EGR, 5,21%, show de bola. O MAF vai cair, porque borboleta vai fechar, borboleta, o corpo de borboleta vai fechar. Então, o fluxo de ar vai ficar ali menor. E o sistema de ciclo da EGR está ativado. Quando eu tenho uma EGR que não está ativa, a posição ali está em 0,49%, está praticamente fechada, o circuito desabilitado, borboleta abre, lá do corpo de borboleta, e aumenta o fluxo do MAF. Então, consigo entender o funcionamento. Toda vez que entra a EGR, você vai notar que o MAF vai cair o valor de fluxo de gramas por segundo. Você vai ver a posição da EGR aumentando em porcentagem e vai estar habilitado. Quando a EGR está fora, o que é que vai acontecer? Você vai ver um aumento do fluxo de ar e a porcentagem da posição da EGR menor do que 1%. Ok? Então, você consegue se certificar que a EGR está trabalhando ok, que o sistema está trabalhando dentro da estratégia, a borboleta de aceleração abrindo e fechando, e você vendo isso aonde? Lá no MAF. Olha que bacana. Ok, meus amigos? Vou fazer mais uma recapitulação para vocês não esquecerem. Quando entra a EGR, recirculação dos gases de escape, borboleta de aceleração fecha, fluxo de ar diminui e o sistema está habilitado. Quando o EGR está desabilitado, o fluxo de ar aumenta e a borboleta está aberta. Então, show de bola. É só um bizu para vocês aí para saber a interpretação, hein? Tensão de referência, independente do veículo, tá? Nesse caso, eu tenho tensão da sonda lambda, 356 mV para a sonda 1, 361 para a sonda 2. O que é isso aí? A tensão que a central envia para a sonda com a ignição ligada. Qual o objetivo de você saber disso? Você sabe que o chicote está ok. Como é que funciona isso, professor? O chicote está em perfeito funcionamento, da central até a sonda. É uma tensão de referência. Se tivesse circuito aberto ou curto-circuito, curto ao negativo estava 0 mV. Curto ao positivo estava 12 volts ou 5 volts. Circuito aberto, não estava essa tensão aí. Então, dá sim para você fazer o teste de continuidade, fazendo a medição só de quê? A medição da questão da tensão de referência. Não é a tensão da sonda trabalhando, não. Só ignição ligada, beleza? Show de bola, pessoal? É isso aí, meus amigos. Tensão de referência eu tenho no scanner. Próximo ponto. Se você pegar um veículo com ignição ligada, que você vai ver lá, o sensor de rotação está sincronizado? Não, ok. Sinal de sensor do ponto morto superior não detectado. Vala, o sensor de rotação está com problema. Pessoal, ele não vai te responder com a ignição ligada. Somente na partida e com o motor em funcionamento. Tem que, no mínimo, dar partida nesse motor para ele mostrar o sincronismo e para ele mostrar que está detectando o sensor de posição. Muitas vezes eu peguei situações que botaram defeito no carro dizendo, ó, o sensor de rotação está morto. Olha aqui, professor, não ok, não detectado. Eu digo, mas tu fez o quê? Não, liguei a ignição. Dê partida no veículo e veja se está identificando o sensor e se está sincronizado. Perfeito aí, meus amigos? Show de bola? Só dicas rápidas para vocês em relação ao scanner. Pessoal, temperatura. Peguei um veículo, ignição ligada, tá? Ignição ligada, motor frio. As temperaturas do óleo, da água e do ar tem que estar próximo à temperatura ambiente. Então, se a temperatura ambiente está 35 graus, 29 graus, as temperaturas têm que estar próximas disso, viu? No scanner, motor frio, tá, pessoal? Motor frio. Olha só que bacana isso aí. Olha que interessante. 35,1 graus, temperatura da água. 32,5 graus, temperatura do ar. Temperatura do óleo, 35,1. Então, eu não tenho problemas com sensores de temperatura. Legal, né? Na mesma hora eu já pego isso. Só ignição ligada, motor frio. Primeiro teste que eu faço. Não tem erro. Jeep Renegade vira, mas não pega. Não apresenta falhas, volta a chave, parte, pega a falha intermitente, né? Então, o que acontece?
você muitas vezes tem que fazer alguns procedimentos para gerar o código de falha, né? Bem interessante. No MAP, o que é que eu tenho que observar? Ignição ligada, pressão atmosférica. Pressão atmosférica, só isso. Pega o barômetro e deixa a pressão atmosférica. Show de bola. Perfeito aí, né? Ó. O que é que eu vou ver no scanner? Tá aqui, ó. O MAP, na forma de onda, com ele na marcha lenta, vai ser uma linha, praticamente uma linha reta. Quando você acelera, ele vai subir o máximo. Então, em máxima aceleração, você vai ter o quê? 4 volts, 4.1 volts, né? E na marcha lenta, você vai ter um valor bem menor, porque vai ter o vácuo. Então, com ignição ligada, 1005 milibar, no caso aqui, na minha região, a pressão atmosférica. Quando eu funciono o veículo, logicamente, ó, eu vou ter uma queda, tá marcando quanto ali, ó, na tela? Já tem vácuo e já tem um valor ali, pessoal, diferente em relação a quê? A pressão do coletor. Por quê? O que é a pressão do coletor, meus amigos? Pressão atmosférica menos o vácuo. Quanto maior o vácuo, menor a pressão do coletor. Beleza? Lembrando que o sensor lê pressão absoluta, não é vácuo. Pressão absoluta é a pressão atmosférica menos o vácuo. Então, primeira coisa, tem que ter pressão atmosférica local. Show de bola. Se não bateu pressão atmosférica local, já troca o MAP. Sem choro. Já troca o MAP. Não tem como. Se ele não lê pressão atmosférica local, ele já está com problemas. Outro detalhe. Se eu quero saber se o MAP está marcando correto, tenho que utilizar o vacuômetro. Tem várias aulas no YouTube do Simplo e também no Instagram que você vai ver e vai aprender sobre esse teste. Pessoal, olha só que interessante no caso do MAF. MAF digital. O que vai acontecer? Eu tenho aí valores de frequência de acordo com a rotação do motor. Então, basta você pegar, pode usar o multímetro para verificar a frequência no pino de sinal, viu? Beleza? Estou pegando aí da Toro até 2023, se eu não me engano. A partir de 2024 é rede Lean. Ok, pessoal? Não é mais sinal digital. Mas nesse caso aí ainda é um sinal digital que você vai ter. Inclusive, tem uma aula, tem um vídeo do Douglas mostrando uma dica que eu deixei, pessoal. Para quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu, produção? Além da leitura da frequência que você pode fazer com o multímetro no próprio scanner, você pode fazer o seguinte: pega o osciloscópio, coloca em tensão lá no pino de sinal do MAF, certo? Ele vai dar um valor lá em torno de 2.5 volts, certo? Deixa lá. Quando você soltar o conector do MAF com o osciloscópio plugado no conector, vai subir a tensão. É a tensão de referência. No caso da Toro, por exemplo, é 4.2 volts. Então, se está vindo 4.2 volts da central até o MAF, o sinal, no pino de sinal, a central está mandando a tensão de referência e o chicote está ok. Quando você pluga no sensor, a tensão vai cair para baixo de 4.2. Aí você sabe que o sensor está realmente trabalhando. Ok? Então, dá para você fazer vários testes de continuidade, integridade da central e do chicote com o scanner ou ainda com o osciloscópio, beleza? Então, tensão de referência, show de bola, utiliza o scanner. Quer ver essa tensão com o multímetro ou com o osciloscópio? Coloca lá no fio de sinal. Então, o fio de sinal não é só para o sensor mandar informação para a central. O fio de sinal também é caminho que a central usa para mandar a tensão de referência. Mas para que serve a tensão de referência? Para testar e gerar o código de falha. Como assim? Curto-circuito positivo, curto-circuito negativo, circuito aberto, só é identificado se eu tiver uma tensão de referência, tá? Beleza? Show de bola. Olha só mais essa informação para a gente correr, porque já está na hora, hein? Beleza? Tensão de alimentação número 1, captadores. E número 2 também. Quando você vê tensão de alimentação no scanner, eu quero que vocês fiquem atentos. Por que é interessante? Porque a central, muitas vezes, ela vai pegar uns 5 volts e vai distribuir para vários sensores, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Se você tiver tensão de alimentação e 0 volt ali no scanner, a central não está mandando os 5 volts. Então, vários sensores vão deixar de ser alimentados. E aí, tu vai ver, falha no sensor A, B e C. Mas como é que vai faltar 3 sensores assim do mesmo tempo?
a alimentação daqueles sensores, que é pelo mesmo pino, não está chegando. E você vê aonde? Lá na tensão de alimentação no scanner. Se você não vê os valores de 5 volts nesses parâmetros que você está enxergando na tela, tem problema na central, viu? Avanço de ignição. Pessoal, pelo amor de Deus, avanço de ignição é um dos fatores, é uma das formas que a central tem de acelerar o veículo. Não existe avanço, não existe aceleração, aumento de rotação sem avanço de ignição. O avanço de ignição é a compensação da hora da centelha de acordo com a rotação do motor. Então, eu posso acelerar, aumentar a entrada de ar. Se não tiver avanço, o carro não anda. O pessoal que trabalhou com distribuidor, que trabalha com distribuidor, sabe muito bem disso. Por isso que a galera que é das antigas aí, entende o sistema como ninguém. Porque quando eu pegava um distribuidor, que se eu quisesse regular a marcha lenta ou a aceleração, eu movimentava o distribuidor, avançava a ignição e aumentava a rotação. Quando eu queria baixar um pouquinho a marcha lenta, eu retornava um pouquinho o distribuidor e a rotação baixava. É a forma mais rápida de aumentar ou reduzir a rotação de um motor é através do avanço de ignição. Então você observa aí na tela que eu tenho o seguinte. Eu tenho 750 RPM, marcha lenta. Esse avanço vai oscilar, negativo e positivo. É a correção da rotação. Porém, quando tu acelera, obrigatoriamente, esse avanço vai ter que aumentar. Nesse caso, eu estou aqui, pessoal, com um avanço aí de 36,4. Então, é bem interessante isso, ok? Quando você pegar um veículo que não está avançando, o carro está amarrado, não anda nem a pau, como eu peguei um HB20 aqui. Quando eu acelerava, não saía do zero o avanço. Como é que esse carro vai aumentar a rotação rápido? Não tem como. Levei para a concessionária. Fizemos uma reprogramação lá, uma atualização de software, era em 2015, viu? E aí o carro voltou a funcionar perfeitamente. Não tinha o que fazer. Olhei detonação, olhei ignição, olhei tudo. Não tinha nenhum problema. Sincronismo. Fui lá, me informei sobre uma atualização de software, fizemos a atualização e começou a avançar a ignição, o carro andou perfeitamente. Ok? Toda terça-feira, toda quinta-feira, tem coisa boa aqui. Não é qualquer aula, não é para passar tempo. Eu sei que é importante o tempo de vocês, o descanso, beleza? Então é show de bola, hein? Olha o Johnny aqui, pessoal. Peguei um HB20 assim mês passado, foi isso mesmo. São situações reais, meus amigos. Aqui não tem conversinha inventada, não. Aqui a gente trabalha com informações que acontecem aí na tua oficina, que vão acontecer. Não é que são dicas, eu não trabalho com dicas, mas é lógico, sem essa informação, eu vou passar para você. Como é que eu sabia disso? Através do conhecimento. Então, aproveitando isso, eu vou passar para vocês a nossa promoção da live de hoje. Não é não, produção? Vamos lá? Simplo, o melhor parceiro do reparador, trazendo aí para você novidades. Vamos ver a tela aí, trazendo as promoções. Vamos lá. Simplo, o melhor parceiro do reparador para você. Fechou? Nesse caso, pessoal, nós vamos ter condições especiais, porque o nosso tempo é limitado e você que está aqui prestigiando esse momento, faz parte e merece essa condição. Beleza? Então, tudo que eu apresentei para vocês sobre informação foi só a ponta do iceberg, meu amigo. Isso aqui não é nada, exatamente nada. Você vai ter mais e mais informação, não é só a parte de injeção, não. Motores, sincronismo, localização de componentes, códigos de falhas, tá? Toda a parte de teste de componentes, Arla, diesel leve, diesel pesado, Euro 6, Euro 5, elétricos e híbridos, motocicletas, máquinas agrícolas e muito mais. Beleza? Então, quais são os benefícios para você? Informação na palma da mão, esquemas, teste de componentes, suporte técnico. Qual dor resolve para você, meu amigo? Diagnósticos que você faz de forma errada, ou ainda tem incerteza no diagnóstico, retorno de serviços, baixa produtividade, tá? Você não tem uma oficina lucrativa. Nós estamos aqui para te ajudar, não só com informação técnica, é só a base, é o que começa tudo, mas também com capacitação e suporte de segunda a sexta, ilimitado no horário comercial, beleza? Além disso, você vai ter acesso à Escola do Mestre. Olha só, as lives vão ficar lá, você vai ter acesso a materiais exclusivos que só os nossos parceiros têm e também, logicamente, material didático e certificado.
Suporte por 18 meses, 9 colaboradores à sua disposição, pessoal. 200 casos resolvidos, 200 casos aí ajudados todos os dias, atendimentos. E casos infinitos aí durante a semana, tanto complexos como as questões mais simples, porque nós recebemos veículos aí de entrada, mas também de importados. O problema que você vai receber aí, nós já temos resolvido aqui muitas vezes, tá? Qual é o custo? Então, fala o preço aí, professor. Não tem como não. Não existe isso, porque são pacotes específicos para cada tipo de oficina. Autoelétrica, retífica, trabalha com veículos da linha leve, linha diesel pesado, máquinas agrícolas. Então, pessoal, não tem a questão de preço fixo. Nossos consultores vão conversar contigo, saber a tua necessidade. Lembrando que é um produto, não é assinatura. Tá? Temos atualizações 2 a 3 vezes ao ano? Temos. É obrigatório você fazer? Não. É aconselhado, logicamente, de acordo com o seu caixa, mas sempre é bom estar atualizado, não só porque tu vai pegar veículo 2025, não, porque existem melhoramentos, upgrades, novos testes. Estamos sempre em evolução, sempre crescendo e melhorando os manuais, tá? Todos os manuais foram melhorados e você vai ter acesso agora. Cada pacote está aqui, ó. Os pacotes aqui para cada tipo de oficina. Então, fica atento a essa oportunidade. Busca por placa, o Beg está me lembrando aqui, um facilitador, revolucionando o mercado, pessoal. Também vai ter o código de falhas aí. Vamos fazer uma live exclusiva para mostrar o código de falhas e também vamos utilizar mais o Busca por placa. Quero fazer uma live aqui na oficina para fazer testes ao vivo, tá? Pessoal, muito bacana o Busca por placa. Quem já tem, que está aqui no chat, pode colocar o comentário aí. Se não está te ajudando muito, agilizando o teu diagnóstico, identificando o veículo corretamente, é muito bacana, não é isso? Top demais. Galera que está aí realmente utilizando o Simplo, está anos-luz à frente aí da concorrência, pode ter certeza. Não perde tempo. A decisão já foi tomada. Você não está aqui para decidir que vai ter os manuais na sua mão, não. Você está só vendo agora o melhor momento, e chegou esse momento. Não deixe para amanhã, porque esse é o grande momento para a virada da sua oficina, beleza? Aprenderam? Gostaram? Vão utilizar na oficina amanhã? Eu quero ver os depoimentos lá no @SimploBR do Instagram dos casos resolvidos. Se você tem caso resolvido com o Simplo, já manda para a nossa equipe do atendimento para a gente postar nas nossas redes sociais, no Jornal Oficina Brasil, no blog do Simplo. Vamos divulgar a sua oficina, porque quem é profissional, que usa literatura técnica, que realmente faz a diferença, vai ter destaque sim, porque é nosso parceiro e merece realmente essa atenção. Gostaram, pessoal? Top de linha. O sucesso de vocês é o que a gente precisa ver por aqui, tá? Nós fazemos informação aqui, nós trazemos informação de qualidade, nós temos todo um compromisso com você. Agora é a sua vez. Faça a sua parte, vem para a Simplo, o melhor parceiro do reparador. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Top de linha, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz pelo interesse de vocês. A gente tem um compromisso de mais de 30 anos de mercado, a pioneira do Brasil, América Latina, tá? Mais de 60 mil clientes. E é um orgulho fazer parte dessa história, trazendo informação de qualidade, trazendo conhecimento. Valeu, minha gente. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu.